Emocionante. Milionário descobre faxineira dançando com filho na cadeira de rodas e transforma tudo. Maria era uma guerreira. Às 5 da manhã, ela já estava de pé, pronta para encarar mais um dia de lutas e desafios em um dos bairros mais pobres de São Paulo. Com 35 anos e uma rotina puxada como faxineira, seu coração batia forte por seu filho, João, um garotinho de 6 anos que, devido à paralisia cerebral, se movia em uma cadeira de rodas. Aquele dia, como tantos outros, vinha com a força do amor, mas também com o peso da esperança de um futuro melhor. A sala simples de Maria era adornada por pequenos detalhes que refletiam a vida e a alegria que ela conseguia oferecer ao filho. João ria e brincava, seu sorriso iluminando cada canto daquele lar apertado. Mas o que deixava aqueles momentos especiais era a dança. Ao final do dia, quando a poeira e o cansaço se acumulavam, Maria encontrava na música um escape. Era hora de dançar. Ela ligava a caixinha de som e colocava uma música animada, transformando a sala em um espaço de pura felicidade. Enquanto Maria dançava, suas mãos se moviam com leveza, e os olhos de João brilhavam, cheios de alegria. Eles eram um só, perdidos em sua própria coreografia, rindo e girando, celebrando a vida apesar das adversidades. Certa tarde, enquanto se deixavam levar pela música, Maria e João não perceberam que alguém os observava. Ricardo, um milionário solitário que passava com seu carro luxuoso, viu aquela cena comovente, uma mãe e seu filho, compartilhando momentos de felicidade em meio a tantas dificuldades. O coração de Ricardo se apertou ao se dar conta de que era isso que faltava em sua vida, amor e conexão. Intrigado, ele não conseguia tirar a imagem de Maria e João da cabeça. Nos dias que se seguiram, aquela cena não saía de sua mente. Ricardo decidiu que precisava fazer algo. Ele queria transformar a vida de pessoas que, como Maria, mereciam uma chance de crescimento e dignidade. Criou um projeto voltado à inclusão social, tendo a imagem de Maria dançando com João como sua principal inspiração. Como um símbolo de esperança e resiliência, a história deles poderia ser a chave para mudar a realidade de outras famílias. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto isso, Maria lutava diariamente, enfrentando olhares de reprovação e preconceitos. Cada novo desafio a tornava mais forte, e sua fé em um futuro melhor não a deixava desistir. João, mesmo com suas limitações, mostrava-se destemido e radiante. Entretanto, essa história estava apenas começando. João, em sua inocência, surpreendeu a todos ao revelar um talento incrível para a música, que poderia ser a engrenagem que movesse não apenas suas vidas, mas de toda a comunidade. Maria olhou para seu filho e percebeu que, juntos, eles poderiam lutar por um mundo melhor. E assim, uma nova luta se iniciava, cheia de esperança e a urgência de uma mudança. A balança da vida começava a pender para um lado que poderia ser transformador. Até onde iriam para defender o que acreditavam? O futuro, cheio de promessas e incertezas, estava logo ali, batendo à porta. O que será que os aguardava? Os dias se passaram, e a rotina de Maria e João continuava sua dança habitual. Mas algo havia mudado dentro daquelas paredes simples. A canção que costumavam tocar refletia agora um futuro prometedor. João frequentemente experimentava novas notas em seu violão, encantando tanto a mãe quanto os vizinhos. A música se tornará uma forma de expressão, um grito para o mundo ouvir a sua voz. Maria, inspirada pela coragem de João, decidiu dar um passo ousado. Com a ajuda de uma amiga, ela organizou uma pequena apresentação na praça do bairro. Pensou em compartilhar o talento de seu filho, em trazer à tona a beleza que existia em meio a tantas dificuldades. Contudo, sempre havia aquela vozinha na cabeça que dizia que ela era apenas uma faxineira, uma mulher comum sem nenhuma experiência com palcos. Mas o olhar de João, animado e confiante,
foi a força que ela precisava. Por que não, né? A gente vive cada dia numa luta, mas também tem o direito de sonhar. Ela dizia, tentando esconder a ansiedade. Na manhã da apresentação, as nuvens estavam carregadas, e o clima pesava sobre os ombros de Maria. Enquanto arrumava o espaço, uma mistura de medo e esperança pulsava dentro dela. E, mesmo assim, no fundo, seu coração vibrava com a ideia de estar fazendo algo maior. A praça começou a se encher de vizinhos e amigos, curiosos. Alguns vieram apenas pela música, outros pelo sorvete que Maria tinha prometido aos pequenos. Quando João subiu no pequeno palco improvisado, seus olhos brilhavam como se refletissem o sol que se escondia atrás das nuvens. A mãe mal podia conter a emoção. Ele pegou o violão, cálido em suas mãos pequenas, e olhou para a plateia. Sozinho, sem uma sombra de insegurança. Assim que começou a tocar, a melodia ecoou entre as ruas e se misturou ao murmúrio do vento, trazendo esperanças. Após os primeiros acordes, o público se silenciou gradualmente. Maria observava, com o coração na boca, enquanto cada nota trazia um sorriso à sua face. E quando João começou a cantar, a voz forte e doce conquistou os ouvintes. Ele cantava sobre amor, superação e seus sonhos, uma mistura de inocência e sinceridade que tocava a todos. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Maria. Não era só um show, mas uma celebração da vida, uma vitória. Ao final, aplaudidos de pé, as pessoas pareciam transformadas. Ricardo, que havia voltado ao bairro, assistia tudo do fundo da praça, com um sorriso no rosto. Ele não só viu uma mãe e um filho, mas também uma comunidade unida, cheia de força e potencial. Ele sabia que tinha em mãos algo especial. Essa é a história que precisamos mostrar, pensou ele, inspirado. Contudo, enquanto Maria e João eram rodeados por aplausos e sorrisos, uma mulher da plateia começou a gritar. Seu rosto estava contorcido de raiva e desprezo, e suas palavras cortavam como faca. Tal discurso poderia arruinar aquela mágica, e Maria se viu presa entre a alegria e o medo do preconceito. O que iria acontecer a seguir? As promessas de um futuro brilhante poderiam desmoronar em um instante? Então, a tensão pairou no ar. O que viria depois poderia mudar tudo novamente. A mulher gritou mais alto, suas palavras ecoando como trovão na praça. Isso é uma palhaçada. Vocês acham que merecem aplausos? Olhem para vocês. O clima de festa se despedaçou, e o sorriso de João vacilou, enquanto as expressões dos vizinhos foram se transformando de alegria para confusão. Maria mordeu os lábios, tentando controlar a vontade de sair correndo e levar João consigo. Mas ele estava lá, parado, segurando seu violão, os olhos grandes e brilhantes cheios de perguntas. O que aquela mulher queria? Por que falar assim em um momento tão bonito? Era o medo do julgamento que sempre a acompanhou. Agora, isso ganhava forma. Ela sentia o peso da vergonha, um manto pesado que a sufocava. Ricardo, percebendo a cena, ergueu a mão em um gesto de calma e, com a voz firme, disse: Você não tem o direito de diminuir a felicidade de ninguém. O que eles fazem é lindo e merece ser celebrado. A comunidade, tomando coragem, começou a aplaudir mais forte, como se cada aplauso fosse uma pequena contrariedade à raiva daquela mulher. A mulher hesitou, seu rosto vermelho de raiva. Mas a plateia não se calou. Um murmúrio de apoio crescia, e logo os sorrisos começavam a se espalhar novamente, como se uma onda de amor e solidariedade estivesse tomando conta de todo o espaço. João, sentindo a força daquela união, voltou a olhar para sua mãe. Ele sorriu, e o violão começou a tocar outra vez, um tom mais forte, mais firme. Maria, com lágrimas nos olhos, sentiu seu coração inflar. Ali estava seu filho, enfrentando o medo, fazendo o que mais amava, tocar e cantar. Ele estava ali para mostrar ao mundo que valia a pena sonhar e lutar, mesmo quando havia uma sombra de preconceito pairando nos arredores. As notas que antes eram carregadas de ansiedade agora estavam imbuídas de força. João começou a cantar novamente, e essa nova canção falava sobre resistir, sobre amor próprio e sobre abraçar a vida, não importando o que os outros pensassem.
Ele olhava nos olhos de sua mãe, naquela conexão intensa que só quem passa por desafios juntos pode entender. A mulher que antes gritou, agora parecia pequena, perdida em meio à empolgação e alegria que crescia. As pessoas começaram a dançar, a rir. Uma senhora lá atrás até se levantou da cadeira, se esquecendo de suas limitações, enquanto a música penetrava em seus corações. Maria olhou ao seu redor e começou a perceber que, em vez de um momento de vergonha, aquilo havia se tornado uma declaração de amor e esperança. Quando a apresentação terminou, a praça estava em festa. Os aplausos não eram apenas pela música, mas pelo ato de coragem de uma mãe e seu filho, pela luta de todos os que ali estavam reunidos. Era um lembrete de que mesmo nas sombras do preconceito, a luz da comunidade poderia brilhar mais forte. Mas antes que Maria pudesse mergulhar completamente na alegria do momento, um olhar conhecido cruzou seu caminho. Era o ex-marido, agora com uma expressão indecifrável. Ele havia assistido toda a cena, e ela se sentiu voltar a ser aquela mesma mulher insegura que ele deixará para trás. O que ele pensaria agora? O que ele diria? A sensação de pânico voltou, e Maria hesitou, perdida entre a felicidade recente e a volta da dor. O que ele queria dela? Ela sabia que esse encontro tinha o potencial de mudar tudo uma vez mais. Maria sentiu seu coração disparar. O sorriso do ex-marido, em meio à multidão vibrante, era como um peso que ela não conseguia ignorar. Era difícil acreditar que ele estava ali, testemunhando uma cena tão cheia de amor e coragem. Ele sempre fora o crítico, o que desdenhava dos sonhos dela, e agora, naquele momento, seu olhar parecia um misto de surpresa e desdém. Ela respirou fundo, tentando reunir a coragem que seu filho lhe mostrará momentos antes. Não, ela não era mais a mesma mulher insegura que ele conhecia. Mas a simples presença dele trouxe à tona uma cascata de memórias ruins, lembranças de momentos em que sua autoestima foi minada por suas palavras duras. Mordeu os lábios, apenas esperando uma reação dele, como se fosse um espectador do próprio destino. João, percebendo a mudança na expressão da mãe, se aproximou ainda segurando o violão. Mãe, está tudo bem? Perguntou, com a naivete própria de um jovem que acabou de ter seu momento de brilhar. O coração de Maria se derreteu. Ele não deveria se preocupar com isso, não agora. Está sim, meu amor. Vamos aproveitar a festa. Tentou responder, mas a voz falhou um pouco, e o olhar dela se prendeu, involuntariamente, nas feições do ex-marido. Ele era diferente, ao mesmo tempo, tão igual. O modo como observava as pessoas, sentindo-se alienado, fez Maria perceber que talvez ele não estivesse ali por ela, mas apenas por conta da curiosidade que a cena gerava. De repente, o ex-marido se aproximou, como uma sombra em meio ao brilho das luzes e sorrisos. Ele parou à sua frente, e o ambiente pareceu pausar por um instante. As vozes altas da festa se tornaram murmúrios distantes, como se o universo tivesse recuado, dando a eles aquele espaço tenso e carregado de passado. Você não mudou nada, disse ele, a voz misturando ironia com uma pitada de sinceridade. Sempre buscando aprovação. Olha o que você fez. A música. Era isso que você queria? As palavras dele foram como um frio na espinha. Ela queria gritar, protestar seu caminho de transformação, mas toda a confiança que havia construído parecia desabar ao som daquela sentença. O que ele realmente estava tentando dizer? Seu olhar perdido mostrava mais do que palavras poderiam expressar. E então, um lampejo de empatia surgiu. E você? O que tem feito da sua vida? Vejo que pelo menos hoje você se sente bem a ponto de estar aqui. Ele acenou a cabeça, o olhar mais suave. Às vezes a vida é estranha, não é? Precisamos enfrentar o que somos. Aquelas palavras, embora simples, ressoaram profundamente. Maria encarou os olhos dele, buscando respondê-lo com honestidade. Mas, antes que pudesse dizer algo que realmente valesse a pena, João interveio. Quem é você? Perguntou, com a curiosidade típica da juventude, enquanto os aplausos ainda ecoavam ao redor. A ignorância inocente do filho trouxe um pequeno sorriso aos lábios de Maria, mas a tensão no ar continuava palpável. O ex-marido olhou para o filho,
e um misto de nostalgia e dor surgiu em seu olhar. Eu sou alguém do passado. Alguém que talvez não soube aproveitar o presente. Aquelas palavras ficaram pairando entre eles como um aviso. E assim, entre a festa e o passado, Maria se viu dividida. Poderia o amor e a luta que ela e João viviam ser suficientes para apagar as feridas do passado? Seria possível um diálogo verdadeiro surgir entre eles? Enquanto tentava encontrar as palavras certas, um novo desafio começou a despontar. Aproximando-se da praça, um grupo estranho parecia interferir na atmosfera de celebração. Maria apenas teve tempo de pensar: o que mais poderia acontecer naquela noite? E se tudo mudasse novamente em um piscar de olhos? O clima festivo na praça, que antes pulsava vibrante e alegre, começou a se transformar em uma névoa de incertezas. O riso das pessoas foi substituído por sussurros e olhares apreensivos. Maria, que até então tentava se manter firme, sentiu os músculos do seu corpo se tensionarem. O que estava acontecendo? Galerias de luz colorida piscavam em um ritmo frenético enquanto o grupo se aproximava. Eram pessoas estranhas, vestidas de forma extravagante, sua presença era como um lembrete implacável da instabilidade do momento. Maria sentiu o coração acelerar. Seriam essas pessoas apenas curiosos ou representariam algo mais ameaçador? João, que ainda segurava seu violão, parecia absorver a mudança no ar. Ele olhou para Maria, inseguro, mas com uma determinação que a surpreendeu. Mãe, o que está acontecendo? Perguntou, com a voz mais firme do que antes. O filho, mesmo com sua jovialidade, havia captado a atenção. Antes que Maria pudesse responder, um dos membros do grupo se destacou. Era um homem alto e imponente, com um olhar decidido, que se dirigiu diretamente a ela. Maria! Venha aqui, precisamos falar. A segurança em sua voz era marcante e a tirou do seu estado de confusão momentânea. O ex-marido, visivelmente inquieto, olhou para a mulher com uma expressão que misturava curiosidade e proteção. Ele deu um passo à frente, mas foi interrompido pelo homem do grupo. Você não precisa se preocupar, não estamos aqui para causar problemas. Apenas precisamos de uma palavra sua. Aquela frase ressoou como um eco nos ouvidos de Maria. O que poderia ser tão importante para trazer aquele grupo até ela? As memórias ruins se tornaram uma sombra distante enquanto sua atenção se voltava para o desconhecido. Sobre o quê? Maria indagou, sua voz revelando um misto de cautela e interesse. Ao mesmo tempo, sua mente se contorcia, lembrando da transformação que havia lutado tanto para conquistar. Não queria ser arrastada novamente para um lugar de vulnerabilidade. O homem fez um gesto, indicando que se afastassem um pouco da multidão. É sobre o talento do seu filho. Você deve entender que ele tem um futuro brilhante pela frente. Nós podemos ajudar. As palavras dele foram um choque, uma onda de surpresa que a fez hesitar. A ideia de que João, seu filho, pudesse ter uma oportunidade, era tentadora. Mas ao mesmo tempo, ela sentiu uma onda de proteção surgir. O que exatamente você quer dizer com isso? O grupo começou a cochichar entre si, como se decidissem a melhor forma de apresentar seus planos. Maria observou seus rostos ansiosos. Será que estavam verdadeiramente interessados no talento do filho ou apenas na fama passageira que ele poderia trazer? Queremos que ele participe de uma audição para um projeto muito especial. Um projeto que poderia mudar a vida de muitos jovens artistas como ele. Mas a pausa do homem foi intencional, precisamos do seu apoio. Sem isso, nada poderá acontecer. João lançou um olhar esperançoso para a mãe, e aquela expressão rompeu as barreiras que Maria havia construído. Mas, ao mesmo tempo, o fantasma do passado, representado por seu ex-marido, ainda pairava pesado entre eles. O que seria a decisão certa? A sala da festa havia se tornado um campo de batalha, onde dúvidas e esperanças colidiam. Maria, pense bem, o ex-marido disse, sua voz tranquila, esta pode ser a chance que vocês estavam esperando. Não apenas para o João, mas para você também. Enquanto as luzes da festa brilhavam ao redor, Maria sentiu o peso dessa decisão. Poderia este ser o início de uma nova jornada ou o desfecho de uma história antiga de desilusão?
Os sussurros do grupo cresciam. A multidão que antes dançava agora se dispersava em torno deles, e o momento tornava-se mais angustiante a cada segundo. Chegaria o dia em que Maria teria que tomar uma decisão que moldaria o futuro dela e de João, mas qual seria essa decisão? Maria respirou fundo, tentando clarear a mente. O que estava em jogo era muito mais do que um simples teste para João. Era como se toda a sua vida, suas escolhas e o futuro do filho estivessem se entrelaçando em um único instante. O peso da expectativa pressionava seu peito como uma pedra. Eu preciso de um momento, disse, tentando manter a voz firme, mas com um tremor que não conseguiu esconder. O homem do grupo assentiu, concedendo-lhe um espaço. Passou a olhar para João, cujos olhos brilhavam com uma mistura de esperança e medo. Mal sabia ele o dilema que sua mãe enfrentava ali, diante de tantos olhares. João, ela começou, o coração apertando. Você realmente quer isso? Sabe como esse mundo pode ser complicado? A dúvida pululava como um inseto inquieto em sua mente. Eu só quero uma chance, mãe. Você sempre disse que devemos lutar pelos nossos sonhos, João respondeu, um sorriso tímido se formando em seus lábios. Essa era a verdade. Maria sempre havia incentivado o filho a seguir sua paixão. Mas agora, ao ver a seriedade da situação, a coragem de João a assustava. Do lado, seu ex-marido segurava o olhar de Maria, como se pudesse ler seus pensamentos. Ele merece isso, Maria. Você merece isso. Pense no que vocês podem conquistar juntos, ele disse, e dessas palavras era difícil dizer o que era apoio e o que era manipulação. O homem alto e imponente, que se apresentará como parte do grupo, interveio. Esse projeto é uma oportunidade única, eu prometo. Muitos já tentaram e não conseguiram, mas seu filho tem algo especial. Pode mudar a vida dele. Suas palavras ardentes criaram um eco de esperança no ar. Mas a insegurança de Maria dividia seu coração. O desejo de proteger João a impedia de ser completamente otimista. E se as coisas desmoronassem? E se o brilho nos olhos dele se apagasse, assim como tantas outras vezes? O mundo da fama era traiçoeiro, mesmo para os mais talentosos. Olhou novamente para o filho, que agora, encostado no violão, analisava-a com uma intensidade que a fez sentir como se estivesse desnudada, exposta. Ele queria mais do que segurança, queria a chance de brilhar, de ser notado e reconhecido. E se eu não conseguir, mãe? E se eu nada valer? A vulnerabilidade transparecia no olhar de João. Não diga isso! Maria exclamou, num impulso protetor. Você vale muito! Mais do que qualquer projeto, qualquer fama. A emoção que atravessou suas palavras fez aves puxarem até a garganta, mas ela sabia que as palavras não eram o suficiente. Ao fundo, a festa continuava, mas para ela, o tempo parecia ter parado. Sussurros e risadas se transformavam em um turbilhão de dúvidas. O homem do grupo aguardava pacientemente enquanto Maria se perdia em pensamentos. Finalmente, tomada pela urgência do momento, ela decidiu. Tudo bem, vamos ouvir o que vocês têm a dizer, disse, sua voz tomada por uma mistura de medo e esperança. A determinação de João cresceu visivelmente, e ela se perguntou se tinha tomado a decisão errada. Maria sentiu o olhar curioso da multidão agora grudado neles, como se estivessem prestes a testemunhar um momento decisivo. Os murmúrios aumentaram à medida que o grupo se aproximava, prontos para revelar o que planejavam. A adrenalina subia, mas algo dentro dela dizia que o caminho estava apenas começando. Seria essa uma nova oportunidade de vida ou um desvio arriscado na rota já trilhada? Enquanto o homem começava a explicar os detalhes da audição, uma sombra passou pela mente de Maria. Sentia que um novo desafio estava prestes a surgir, uma reviravolta que poderia levá-los a um destino ainda mais distante. E no fundo de seu ser, uma pergunta veio à tona. O que elas estavam dispostas a sacrificar por um sonho? A sala ganhou um novo tom quando o homem começou a falar. Suas palavras eram doces, mas carregadas de promessas que soavam quase utópicas. João, você terá uma chance de brilhar. O que buscamos é algo autêntico, genuíno. Seu talento pode ser transformado em algo grandioso.
Imagine o que isso pode fazer pela sua vida e pela sua mãe. Maria começou a sentir o poder daquelas palavras, a maneira como se entrelaçavam no ambiente como uma nova energia. Mas a sombra da insegurança ainda pairava em sua mente. Do que aquele sonho era feito? E qual seria o preço que teriam que pagar? Enquanto isso, os olhos de João brilhavam cada vez mais a cada frase que ouvia. Maria notou a mudança em seu filho, a esperança estava se agigantando, transformando aquele jovem inseguro em um verdadeiro artista em potencial. Você não faz ideia do quanto isso significa para mim, mãe. Ele exclamou, como se o mundo estivesse se abrindo à sua frente. Um frêmito de emoção inundou a sala, os murmúrios da multidão parecendo se silenciar. Alguma coisa no ar sentia-se diferente. Era a possibilidade de um novo começo, de um futuro. Mas a voz interna de Maria não parava de sussurrar, e se isso não der certo? E se aquilo tudo fosse um castelo de cartas, prestes a desmoronar com um sopro? O homem, percebendo a tensão no rosto de Maria, ofereceu um sorriso encorajador. Prometemos acompanhar de perto, dar suporte. Não deixaremos que isso seja um fardo. É uma jornada, não um salto. As palavras soavam como música para os ouvidos de João, mas cada sílaba era um peso para Maria, como se uma balança de vida estivesse sendo pesando. Então, quase como se tivesse lido sua mente, João virou-se para a mãe. Mãe, tudo o que você sempre quis foi me ver feliz. Eu não poderia pedir por mais. Por favor. Seus olhos estavam úmidos, não de tristeza, mas da pura determinação de um jovem que queria conquistar seus sonhos. Maria sentiu seu coração afundar. Ela desejava fervorosamente que ele fosse feliz, mas até que ponto estava disposta a ir por isso? Se a estrada para o sucesso fosse repleta de armadilhas, como poderia resgatar seu filho se ele caísse? Nesse momento, as palmas do homem, que ainda falava, ressoaram como um golpe. Com um movimento firme, ele concluiu, a um passo de nós, a fama e o reconhecimento. Mas também, há riscos. Vocês estão prontos para isso? O silêncio tomou conta do ambiente. Olhos curiosos e ansiosos se fixaram na mãe e no filho, esperando uma resposta. Maria sentiu os olhares pesados. Cada um deles estava ciente de que não se tratava apenas de uma decisão sobre uma audição, mas do que significava perseguir um sonho. Estou disposta a lutar, mas e você, João? Maria perguntou, sua voz falhando ligeiramente. Você está preparado para enfrentar o mundo, com suas decepções e alegrias? Eu nunca vou desistir, mãe. Prometo, João respondeu, sua voz intensa e emocionada. Aquela promessa balançou as fundações do medo que prendia Maria. Seu coração se despedaçava com a ideia de perder o filho em uma jornada incerta, mas a coragem que ela via nele despertou algo adormecido dentro dela. Enquanto as decisões se formavam, uma nova oportunidade ressoava no ar. Maria sabia que a escolha que fariam a partir dali poderia mudar suas vidas para sempre, mas uma dúvida persistia, até onde você vai por amor? Um alvoroço súbito na festa atraiu suas atenções. Alguém estava gritando no fundo, olhem! E antes que pudesse processar, Maria viu a figura de um homem, um desconhecido, que parecia querer se aproximar. Os rostos em volta começaram a se misturar em uma confusão. O que será que vem a seguir? Maria pensou, enquanto seu coração disparava, temendo que essa nova presença pudesse mudar tudo, de novo. Maria mal teve tempo de processar a cena. O homem desconhecido, imponente vestido de forma extravagante, abriu caminho entre as pessoas. Ao passar, um ar de expectativa se formou. As conversas diminuíram, e Maria sentiu o peso daquele olhar fixo neles. Desculpem interromper. Ele disse, sua voz, forte e clara, ecoando pelo salão. O que eu vi aqui é impressionante. Um verdadeiro talento precisa ser notado. Ele gesticulou para João, que parecia fixado naquela figura carismática. Você tem algo diferente, garoto. Algo que pode impactar o mundo. João estava atordoado. As palavras do homem eram como um novo verso de sua música favorita, fazendo seu coração pulsar de um jeito que ele nunca havia sentido. Maria,
por outro lado, se sentia como se tivesse caído em um furacão. Quem é esse homem? O que ele quer? Pensou, examinando seus olhos escuros que brilhavam com uma malícia sutil. Meu nome é Carlos, e sou empresário. O que estou vendo aqui é muito mais do que uma apresentação. É uma conexão genuína. Ele olhou fixamente para João, como se quisesse conectar-se com sua alma. Eu quero que você me mostre mais do que você pode fazer. Estou disposto a investir. As palavras flutuavam ao redor como uma nuvem de esperança, mas Maria estava ciente dos perigos escondidos entre as promessas. O que está envolvido? Qual é o custo? Ela perguntou, seu tom quebrando a atmosfera utópica que havia se formado. Carlos virou-se para ela, como se pela primeira vez percebesse a presença daquela mãe forte. Eu entendo suas preocupações. O que ofereço é uma oportunidade, não uma prisão. Mas é um compromisso. Não terá volta se você decidir seguir esse caminho. E se eu falhar? E se ele não for bom o suficiente? Maria não conseguia conter as palavras, ansiosa e com medo. A ideia de João falhar, de se machucar, parecia insuportável. Seu filho era mais do que um sonho, ele era sua razão de viver. João, percebendo a angústia da mãe, segurou sua mão. Mãe, eu sinto que preciso tentar. Mesmo se houver riscos, eu preciso saber até onde consigo ir. Havia uma convicção genuína em sua voz que quebrava as defesas de Maria aos poucos. O olhar entre mãe e filho era profundo. Maria viu na determinação dele a sombra de tudo que havia sacrificado por ele, e uma parte dela quase se sentia orgulhosa. E se eu disser que você terá apoio durante todo o caminho, João? Carlos ofereceu, já visivelmente animado. Eu não quero que você sinta que está sozinho. Esse é um projeto que envolve não apenas seu talento, mas que eu quero construir com você. A sala estava praticamente em silêncio. Cada um dos presentes esperava a resposta deles. A mente de Maria corria. Ela queria proteger João, mas também queria que ele vivesse, que se arriscasse e fosse feliz. A dúvida sobre o que era melhor se instalava como um peso no peito. Enquanto a balança de emoções se equilibrava dentro dela, Maria olhou para o filho e viu uma chama viva ardendo. O jovem artista que estava ali precisava de seu apoio para souber mais sobre si mesmo. Se você sentir que deve ir em frente, então eu confiarei em você, João, disse Maria, sua voz quase um eco de sua própria decisão. O ambiente estourou em aplausos. Carlos sorriu, como quem sabe que estava prestes a ganhar algo grandioso. Mas a sensação de alívio foi rápida. Maria teve um pressentimento de que aquela decisão traria revelações que ainda não podiam imaginar. Agora que vocês decidiram ir em frente, precisam se preparar. O mundo não é fácil, e ele pode ser cruel. Mas me sigam, e eu mostrarei o caminho, Carlos disse, com um brilho nos olhos. O que aconteceria a seguir seria um teste de coragem, um teste que iria moldar o futuro deles de formas que nem imaginavam. Maria sentia-se cada vez mais dividida entre adotar aquele novo capítulo ou recuar e proteger o que ela mais amava. As portas se abriram para um futuro incerto, e agora ela compreendia que o verdadeiro valor de um sonho poderia ser encontrado nas lições que viriam ao longo do caminho. Ouvindo murmúrios de animação e expectativa ao seu redor, Maria suspirou. Será que estamos prontos para isso? Ela se perguntou, enquanto o desconhecido se aproximava mais uma vez. E com isso, uma nova onda de nervosismo a invadiu. O destino de João e o seu próprio pareciam prestes a colidir com a realidade que nunca esperaram. A viagem está apenas começando, pensou ela, enquanto um novo silêncio na sala indicava que ele estava prestes a falar novamente. A luz do salão parecia brilhar mais intensamente enquanto Carlos tomava a palavra novamente. Sua presença imponente preenchia cada canto do ambiente, e as palavras que saíram de sua boca eram como promessas de um futuro deslumbrante. João, você está prestes a entrar em um mundo que poucos conhecem. Arte não é apenas talento, é uma batalha, uma jornada. Se você está pronto para lutar, eu estarei ao seu lado. Maria observava o filho, agora com uma mistura de orgulho e medo. O brilho nos olhos de João era contagiante, mas a inquietação em seu coração continuava.
Ela pensava em todas as vezes que ele havia se machucado, em quantas vezes ficou triste ao tomar um caminho errado. E agora, com essa proposta avassaladora, a possibilidade de vida nova surgia diante deles, mas também a chance de falhar em público. Carlos não percebeu a hesitação de Maria e continuou: primeiro, vamos à sua apresentação. Você precisa mostrar seu melhor. Depois disso, podemos falar sobre os próximos passos. Os olhares se voltaram para João, que ficou em silêncio por um momento, absorvendo a pressão. Ele respirou fundo e, finalmente, disse: eu estou pronto, Carlos. Eu quero fazer isso. As palavras saíram dele como se tivessem sido tiradas de seu coração em um grito silencioso, mas poderoso. O jovem artista estava decidido a deixar sua marca. Maria sorriu timidamente, mas ainda sentia um nó no estômago. A vida estava mudando tão rapidamente à sua volta que parecia um furacão. Em uma fração de segundo, ela viu seu menino se transformar em um homem, pronto para encarar desafios, e isso a deixava extremamente orgulhosa e apavorada ao mesmo tempo. Carlos fez sinal para que os músicos se preparassem, e então virou-se para João: você tem algo grandioso dentro de você. Deixe fluir, deixe que sua emoção guie cada passo. O palco é seu. João subiu ao pequeno palco improvisado e os olhares se fixaram nele. Ele sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Enquanto a primeira nota da música começava a tocar, o jovem pegou seu violão, seus dedos deslizando pelas cordas como se tivessem uma vida própria. A letra falou sobre amor, esperança e sonhos, uma canção que resumiu tudo o que sentia. Maria observava, envolta em uma bolha de emoção. As lágrimas brotaram em seus olhos de felicidade. Esse é meu filho, pensou ela, e a cada nota, sua confiança aumentava. O público parecia hipnotizado. Juntos, eles vivenciaram uma confissão intensa e bela, uma dança de sorrisos e lágrimas. O mundo se desfez em volta, e existia apenas João. No entanto, enquanto todos estavam envolvidos na magia do momento, Maria percebeu Carlos à beira do palco, seu olhar sério e concentrado. O que ele está realmente planejando, pensou ela, um novo medo surgindo, tão cortante quanto a melodia. Maria começou a se perguntar se havia algo mais obscuro por trás daquele convite irresistível. A apresentação acabou em aplausos estrondosos, e João, ofegante, desceu do palco, com um brilho vibrante nos olhos. Mãe! Você viu? Eu consegui! Sua empolgação era contagiante, mas Maria não podia deixar de se sentir incompleta. O que significava tudo aquilo realmente? Carlos aproximou-se de João, dando-lhe um tapinha nas costas e um sorriso satisfeito, mas para Maria, a expressão dele parecia carregar uma expectativa que transformava o orgulho em preocupação. Temos muito o que conversar, João. E tenho certeza de que você vai brilhar ainda mais, disse Carlos, lançado um olhar furtivo para Maria. Ele não sabe o que está por vir, Maria pensou, enquanto seu coração se acelerava. Os reflexos do sonho de seu filho poderiam se transformar rapidamente em pesadelos. Agora, a história parecia tomar um rumo diferente, e ela percebeu que a decisão de empurrar João para o desconhecido poderia ser o primeiro passo em direção a um campo minado. Como posso protegê-lo? Como posso guiá-lo sem sufocá-lo? Essas perguntas ecoavam em sua mente, enquanto Carlos olhava diretamente nos olhos de João, uma parceria já começando a se formar entre eles. Maria não sabia, mas em breve o que estava se desenrolando se tornaria uma luta entre a proteção e a liberdade. E ali, rodeada por aplausos e risos, sua intuição gritava que a história de João e seu novo mentor estava apenas começando. E se eles desvendarem segredos que podem mudar tudo? Pedia sua mente, enquanto ela se preparava para esse novo capítulo, ainda sem saber das tempestades internas que viriam a seguir. Maria não sabia se estava caminhando para um novo começo ou para um abismo. A euforia pela apresentação de João estava sendo rapidamente sobrecarregada por uma inquietação crescente. Enquanto as vozes da multidão celebravam o talento do menino, a tensão pairava sobre ela como nuvens escuras. João, ainda radiante, mal percebeu a transformação no rosto da mãe. Ele sonhava, acreditava que estava prestes a conquistar o mundo. Mãe, você viu como eles reagiram? Eu quero mais disso.
Ele saltou de entusiasmo, e Maria teve um impulso avassalador de abraçá-lo, mas algo a segurava. O brilho no olhar de Carlos, que agora se aproximava de forma quase possessiva, despertou em Maria um instinto de proteção. O que realmente ele queria? Carlos engatou um discurso empolgado, tocando o ombro de João como se fosse seu verdadeiro mentor. Isso foi maravilhoso! Você tem um futuro brilhante, garoto. Vamos trabalhar juntos para garantir que você chegue onde merece. Maria, sentindo a manipulação do momento, interveio. João, espera. Vamos falar disso em casa. Ela não queria que seu filho se deixasse levar por um entusiasmo passageiro. O brilho de Carlos a preocupava, ele parecia ter outros interesses além do simples talento de João. Por que você está duvidando, Maria? Isso é uma oportunidade. Carlos comentou, a impaciência começando a transparecer. Havia um misto de charme e pressão em sua postura, e isso a deixava ainda mais alerta. Maria respirou fundo e se despediu de João por um momento. Eu só preciso de 1 minuto, sussurrou, puxando seu filho para um canto mais reservado. João, estou feliz pelo que você fez, mas precisamos ser cuidadosos. Você é incrível, e tenho medo que eles não vejam isso da mesma forma que eu vejo. João, surpreso, olhou fixamente nos olhos da mãe. Mãe, eles também acreditam em mim. Isso é tudo que sempre sonhei. A força e a determinação em sua voz eram inegáveis, mas Maria se sentia em uma batalha. Sonhar é importante, mas você só tem 6 anos. O mundo pode ser cruel, e nem todo mundo que brilha realmente está ali para te ajudar, ela disse, sentindo o nó na garganta apertar ainda mais. Eu não quero que você passe por decepções. Prometi a mim mesma que sempre te protegeria. João a fitou, e a força que antes demonstrava começou a se transformar em vulnerabilidade. Mas e se eu perder essa chance? Mãe, e se eu deixar de mostrar quem realmente sou? Essa pergunta fez o peito de Maria apertar. Ela se lembrou de quando estavam na praça, sob aqueles aplausos e risadas, era ali que estava o amor e a determinação deles, enfrentando o mundo de mãos dadas. João, eu só quero que você seja feliz e seguro. Não se esqueça, a fama vem e vai, mas a verdade e a família permanecem. As palavras de Maria ecoaram, e João hesitou, finalmente percebendo a profundidade daquela decisão. Posso ser feliz? Mesmo assim? Ele soltou o violão, permitindo que ficasse entre eles, e Maria viu a insegurança que se misturava à esperança em seu olhar. A decisão estava diante deles, e as vozes da multidão pareciam distantes, como se o tempo tivesse parado. Vamos fazer assim, disse Maria, finalmente aliviando a tensão do momento. Vamos ouvir o que Carlos tem a dizer, mas você deve prometer que não vai se deixar levar. Não entraremos em nada sem vermos o que realmente está acontecendo. João assentiu, um pouco mais calmo, e Maria, sentindo-se mais forte, voltou a se juntar ao grupo. Carlos estava lá, pronto para criar planos grandiosos. Os olhares ansiosos da multidão se voltaram novamente para João, agora ansiosos pelo que estava por vir. Temos uma oportunidade extraordinária para vocês. Mas antes de avançarmos, precisamos de um compromisso mútuo. Carlos começou, sua voz confiante cortando o ar. Maria estava atenta, absorvendo cada palavra que saía da boca dele. Eu quero que vocês assinem um contrato de participação, que garantirá um lugar para João nesse projeto. Vocês terão o suporte necessário, e ele estará sob a minha tutela por 1 ano. Isso dará a ele uma chance de brilhar. Maria encarou Carlos, seu coração disparando. Uma parte dela queria acreditar, mas a outra alertava sobre os riscos. E se não funcionar? E se João não for feliz? Questionou ela, com a pressão crescendo pelo que estava por vir. Carlos apenas sorriu, ilimitado em sua confiança. Você precisa confiar no talento do seu filho. Não há nada que você deva temer. Entraremos com toda a estrutura necessária para garantir que ele tenha sucesso. Aquela oferta era tentadora, mas Maria sentiu a pressão aumentava. Fama e sucesso podem acabar. O que importa é que João se sinta seguro e, mais importante, que ele nunca se esqueça do que é verdade ao longo do caminho, ela retorquiu, decidida.
Carlos a olhou, desafiando-a com um sorriso presunçoso. A oportunidade não espera, Maria. Este é o dia. A decisão é sua. Ela olhou para João, que a observava com os olhos brilhando de esperança. O que você sente, meu amor? Você quer seguir em frente? Suspirou, sabendo que a vida deles estava prestes a mudar de forma irrevogável. Sim, mãe. Eu quero. João respondeu com fervor, suas emoções transbordando e quebrando as barreiras que Maria erguera. O que você escolher, Maria disse com um meio sorriso, será sempre a minha escolha. E com isso, ela se viu diante de um precipício. A decisão era mais do que uma assinatura, era sobre direcionar o futuro deles. Naquele instante, Maria percebeu que a vida não era apenas sobre proteger, mas também sobre permitir libertação. Se era isso que eles queriam, então que assim fosse. Maria virou-se para Carlos e confirmou, estamos dentro. Mas, por favor, trate meu filho com carinho. A fama é passageira, mas nós somos uma família para sempre. Carlos sorriu, sua satisfação enlouquecedora deixando um gosto amargo na boca de Maria. Ela se perguntou se tinha feito a escolha correta ou se estava pronta para enfrentar tempestades que desconhecia. O futuro agora estava aberto, e o que vinha pela frente poderia mudá-los para sempre. O destino de João se desenrolaria e, junto a ele, a luta de Maria por um lugar onde o amor fosse o único legado deixado. Ela sabia que deveriam estar unidos, e esse pensamento trazia um pequeno conforto em meio à incerteza. A música ainda ecoava na praça, e enquanto a vida girava ao redor deles, Maria sentiu que havia tomado uma decisão profunda. Mas um eco de dúvida ainda a acompanhava. Será que o sonho não os afastaria da realidade? O que o futuro realmente reservava para eles? As respostas viriam, mas Maria estava decidida a enfrentar cada capítulo, seja ele feliz ou desafiador, de mãos dadas com João. E ali, sob as luzes cintilantes e a expectativa palpável, Maria fez um voto silencioso. Ela lutaria, não importa o que viesse, para que seu filho sempre tivesse um lar onde ele pudesse ser quem realmente era. Assim, inclinando-se em direção a um futuro incerto, Maria viu a coragem dentro dela crescer. Com o coração em paz e olhos brilhantes de amor, ela se preparou para acompanhar João nessa nova jornada desbravadora. Agora, um convite. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes. Deixe um like agora para ajudar na divulgação. Comente suas reações e teorias sobre este final. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão impactante. O apoio de verdadeiros fãs de histórias emocionais faz toda a diferença.